Eu só queria saber quando que a gente se acostuma a gravar a introdução dos vídeos, porque, por enquanto, eu tô nessa luta de aprender. Mas vamos lá, começando mais um vlog aqui desse canal. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, por volta acho que de 1h30 da tarde, mais ou menos. E eu decidi começar a ler o segundo livro do projetinho, lendo o Clube da Reese Witherspoon, do Hello Sunshine. E para isso eu escolhi o livro A Luz que Perdemos, da Gil Santopolo. Esse livro, eu tô com bastante expectativa sobre ele. Não sei se eu vou, cair de cabeça nele, porque segundo diz aqui na capa, eu vou ler pra vocês: fãs de um dia e como eu era antes de você vão se apaixonar e chorar por este livro. Primeiro ponto, eu não gostei de um dia. Segundo ponto, como eu disse no vídeo da tag Vem Aí, como eu era antes de você, é um dos livros que eu não tenho interesse em ler pelo tema que vai abordar. Então só me resta esperar que eu goste da história, que a história me prenda, que seja surpreendente, que seja uma história bem construída para eu gostar. Mas acho que vai dar certo. Logo eu volto com atualizações sobre a minha leitura. Eu acho que eu consigo ler em 2-3 dias esse livro mais ou menos. Eu tô terminando de ler um livro de fantasia no Kindle, então eu acho que hoje eu vou finalizar este livro que eu já estou lendo. E daí eu começo zerada a ler A Luz que Perdemos para focar só neste livro. Bom, vou gravar com o celular segurando na mão mesmo. Vai ficar um pouco tremida, né? Porque não tenho experiência nisso. Mas como vocês querem minha opinião assim, sincera, na hora, direta, eu precisei vir aqui falar com vocês. Fazer essa gravação rapidinha. Eu tava gravando, a entrada aqui pro vlog, fazendo um daqueles takes bonitinhos. E eu fui ler o prólogo. E só posso dizer assim: eu não sei o que esperar dessa história depois de ler esse prólogo. Fiquei chocada. Não sei o que sentir, não sei o que pensar. Não sei se eu fiz certo em escolher ler esse livro. Não sei onde eu fui amarrar o meu burro. Mas, se for isso mesmo, o que vai acontecer? Mas enfim, se concretizar o que eu li no prólogo, eu venho falar para vocês: não leiam o prólogo, pulem, porque se for, é um spoiler enorme que tem no prólogo do livro, do final do livro. Mas enfim, eu vou ler e aí eu falo para vocês se é verdade, se concretizou o que tá no prólogo. Não quero, tô com medo. Vamos lá, cheguei para fazer a primeira atualização desse vlog. Hoje é quarta-feira, dia 27, 2h20 da tarde mais ou menos. E agora, depois do almoço, eu peguei para ler A Luz que Perdemos. Eu cheguei na página 30. E assim, eu sei que é muito cedo para eu ter já muita coisa para falar sobre a história. Mas eu comecei a fazer muitas anotações. Tipo, deu uma folha, desse caderninho pequeno de anotações do que eu tô achando da história. Então eu resolvi já vir conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu tô achando, como que tá sendo essa leitura pra mim. Bom, aqui a gente já vê que a história ela é narrada pela Lucy, uma das protagonistas, Ela e o Gabe são os protagonistas dessa história. E ela conta como se fosse do passado, tipo, ela tá no presente contando o que aconteceu no passado. E funciona como se ela estivesse contando pro Gabe agora o que aconteceu antes, contando a história deles. Do jeito que tá sendo feita essa narrativa, dá um toque um pouco de tristeza, sabe? Tipo, como se estivesse bem... como que é a palavra? A palavra tá na ponta da língua, mas eu
consigo falar. Como se ela tivesse com saudades daquele tempo, sabe? Com uma lembrança, contando o que aconteceu. Então, dá um toque um pouco de tristeza essa narrativa dela, mas ao mesmo tempo dá a entender que aconteceu alguma coisa com o Gabe. Só que a gente não consegue decifrar se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. A gente não sabe. Os dois, a Lucy e o Gabe, eles acabam se conhecendo numa palestra, e essa palestra está acontecendo no fatídico dia de 11 de setembro, né, no atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então eles acabam se conhecendo durante esse atentado e eles acabam tendo uma conexão muito forte nesse dia. E eu acho muito estranho e eu achei muito, não desnecessário, mas eu não consigo pensar numa forma positiva de que eu achei muito corrido que a autora já colocou o primeiro beijo deles nesse dia. Eles acabaram de se conhecer, tá acontecendo uma tragédia no mundo, eles estão impactados por essa tragédia e, tipo, tá acontecendo o primeiro beijo deles. Eu achei que foi muito corrido, foi muito apressado. Tem uma explicação para isso, a autora faz uma explicação aqui que eu super entendi a explicação dela, funcionando para outros casais, funcionando para outras pessoas, mas para eles eu achei que foi meio corrido. Mas, né, vamos seguir o barco e vamos continuar com a história. Outra coisa que eu achei aqui, a Lucy ela é super madura, super consciente do que faz, das escolhas, e eu acho aqui que o Gabe ele é meio idiota com ela nesse começo, então eu peço permissão. Se com 30 páginas eu já posso ter um pouquinho de ranço pelo protagonista, mas assim, coisa pequena, eu acho que com certeza isso ao longo do livro vai mudar, vai melhorar. Eu acho que é só coisa tipo de jovens mesmo que aconteceu aqui, então apesar de achar que o Gabe tá usando a Lucy como um step nesse começo de história, eu acho que vai melhorar essa situação. E ela é super madura, super, assim, sabe, nada de mulher ciumenta, então eu já gostei nisso. Já gostei de ver uma protagonista super madura e consciente, isso já me deixou bem feliz. Nessa página 30, como a gente sabe, a história vai basicamente rodar nos reencontros desse casal. Então não vai ser um relacionamento que vai correr ao longo do livro linearmente. Vai ser feito de vários reencontros. Então aqui na página 30, a gente está no segundo encontro. Eles se conheceram e agora a gente está no primeiro reencontro deles. E a gente vai saber como que agora vai desenrolar a vida dos dois a partir desse reencontro. A gente sabe que o Gabe aqui está decidindo mudar a sua vida profissionalmente, buscar novos caminhos, porque ele não está contente com a vida que ele está levando profissionalmente. E ele tira isso de uma coisa que a Lucy falou para ele no passado e ele ficou pensando nisso o tempo inteiro. Então ele resolve mudar sua carreira e isso vai acabar influenciando diretamente na vida deles como um casal. E a princípio a Lucy não entende no que aceitar, né, no que entender o que ele quer fazer da vida vai acabar afetando a vida deles como um casal. Mas até então é isso que eu posso falar, até a página 30 é isso que aconteceu. A história está me surpreendendo bastante. Ele é um livro com capítulos curtos, uma escrita muito fluida, muito rápida, você se pega lendo o tempo inteiro. Eu tô gostando da forma como a história está sendo contada, então isso é um ponto positivo, tá me prendendo bastante. Eu já estou em mente de que a história vai ser uma história triste, então eu acho que isso vai me ajudar a não me decepcionar no final, mas acho que vai ser positiva a minha experiência com esse livro. Mais uma vez aparecendo aqui assim, com a câmera na mão. Eu li mais um pouquinho do livro ontem e eu passei aqui rapidinho para falar sobre o que eu tô achando. Será que a sinopse do livro enganou todo mundo? O livro tá tomando um caminho que eu não tava esperando, sabe? Eu tô achando o Gabe muito idiota, com umas atitudes muito idiotas. Mas vamos ver, vou continuar lendo, depois venho para atualizar vocês melhor. Voltei para mais uma atualização da minha leitura de A Luz que Perdemos. Eu cheguei na página 90, finalmente, que era
combinado para vir atualizar vocês, mas eu não aguentei esperar e tive que fazer algumas inserções ali no meio. Nossa, essa história ela tá indo para um caminho totalmente diferente do que eu imaginei. Nossa, tá muito. Eu tô muito surpresa com o caminho que tava levando. O meu medo de ser uma história triste, de ser uma história que não tivesse um final feliz, de que eu não gostasse da história por ser uma história triste, caiu por terra. Claro que falta 200 páginas para eu terminar e tudo pode acontecer nesse caminho, mas eu não tô mais com esse medo de ser uma história triste. Na verdade, eu tô sentindo muita raiva lendo esse livro, não do livro, mas do personagem. O Gabe, um dos protagonistas, está causando esse sentimento em mim. Então, por mais que a história, você vê a Lucy contando a história, narrando, você consegue ver a tristeza dela, você consegue perceber os sentimentos, o sofrimento dela, mas eu só consigo sentir raiva do personagem, do Gabe. Eu acho que essa foi a intenção da autora nessa parte, de tipo causar esse conflito de sentimentos no leitor, de que enquanto ele tá lendo uma história triste que a Lucy tá narrando, a tristeza que ela tá passando, ao mesmo tempo o leitor só consegue sentir raiva pelo que aconteceu, pelo que fez a Lucy ficar triste dessa forma. Então tá indo por um caminho totalmente novo pra mim e eu tô gostando bastante. Eu não sei se vocês vão ver, mas olha o tanto de marcações que eu já fiz no livro. E eu não achei que um dia eu fosse sentir necessidade de colocar post-its, porque assim, eu não anoto nada no livro, não grifo, não escrevo, mas eu senti essa necessidade de conversar com o livro e aí eu coloquei post-its. Eu achei essa forma de poder anotar o que eu estava pensando através de post-its no livro. Aqui, o que eu posso falar que não seja spoilers, porque assim, tudo o que eu contar da história, do que está acontecendo, vai ser spoiler, porque ela tá contando as escolhas que foram feitas, o que aconteceu para eles estarem tomando esse destino, essa forma de vida. Então, tudo o que eu contar vai ser um spoiler. Então, eu vou indo pelas tangentes. Aqui a gente percebe que o Gabe ele teve problemas na infância com o pai dele. O pai dele era frustrado profissionalmente e ele acabava descontando essa frustração na mulher e no filho, no Gabe. E o maior medo do Gabe era que ele se tornasse ou ficasse parecido com o pai dele. Então, desde sempre ele e a Lucy tiveram aquela conversa de que os sonhos dos dois importam, a vida profissional dos dois importam, eles têm que buscar o sonho deles, têm que viver o sonho deles e tal. Então a gente percebe que ele tem esse trauma, né, de infância. A gente vê também, quando no trechinho anterior que eu falei pra vocês que eu tava achando o Gabe um idiota, e agora eu vou entrar nesse assunto. Ele tá sendo um idiota porque, assim, eu não sei se era a intenção do livro, se era a intenção da autora, eu não sei se eu tô lendo direito, se eu tô conseguindo enxergar essas da forma correta ou se eu tô enxergando coisa demais. Eu tô vendo pequenas deixas para um relacionamento abusivo. E quando eu digo relacionamento abusivo nessa história, eu digo emocionalmente. A gente vê algumas vezes o Gabe manipulando os sentimentos da Lucy e assim, ela tipo, a gente vê várias vezes ela se sentindo insegura com relação a ele, do tipo, quando eles estão juntos sozinho é uma coisa, quando eles estão na presença de outras pessoas é outra coisa. Ela encontra ele em algumas situações não comprometedoras, porque assim, de fato, não
não tá acontecendo nada. Porque como é narrado pela Lucy, a gente vê o que ela vê. Então ela só viu uma situação meio estranha, mas ela não viu de fato nada que incriminasse ele. E logo em seguida ele age como se fosse coisa da cabeça dela, sabe? Então é assim, a gente vê esses pequenos detalhes, a gente vê que ele vai criando dependência emocional dela com relação a ele, mas tudo muito sutil, tudo muito assim entre as linhas. Então por isso que eu não sei se esse é um assunto, não sei se esse é um assunto que vai ser abordado no livro mais pra frente. Eu não sei se de fato isso está acontecendo ou eu que estou enxergando demais, que estou lendo a história com um olhar mais crítico. Teve na parte que eu escrevi o post-it de egoísta e ridículo, porque ele toma decisões que vai afetar os dois sem questionar a Lucy, sem pedir a opinião dela, sem conversar com ela, sem ver o que ela acha. Ele simplesmente decide o que ele quer com a desculpa de que ele tá correndo atrás do sonho dele, e a solução que ele vê para resolver esse problema é pedir para que ela desista dos sonhos dela para ir atrás do sonho dele. Eu acho que o que tá levando esse livro para outro nível é que aqui a gente tem uma personagem feminina muito forte, que ao mesmo tempo em que ela tá passando por toda essa questão emocional do relacionamento deles, ela é uma mulher muito forte e que assim, ela não abre mão das coisas, do que é certo, das coisas que ela acha, das coisas que ela acredita, por esse sentimento, por esse amor que ela tem pelo Gabe. Ela vê as coisas de uma forma muito clara. Então assim, ela entende que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser decidido pelos dois, já que é uma situação que afeta os dois. Ela sabe que ela não pode deixar a vida dela para trás só para ela não ficar sem o Gabe, sabe, para eles não se separarem. Ela é uma mulher muito forte e ela tem as suas opiniões. E por mais que ela acredite que ela não vai conseguir viver se ela ficar longe dele, ela não abre mão disso, ela vai viver a vida dela, ela continua sendo forte, passando por aquele período de tristeza e tal, mas ela continua ali, se mantendo firme. Então eu acho que isso que é a chave desse livro, é a construção de uma protagonista muito forte, muito empoderada, que mesmo passando por essas dificuldades, por esses problemas sentimentais, ela tá ali lutando por aquilo que ela acredita. Eu vou falar porque tá na sinopse, então não vai ser spoiler, mas eu cheguei na parte em que a Lucy acaba conhecendo o Darren, acho que é assim que se pronuncia, e agora eu quero ver como que vai ser essa dinâmica dela conhecendo o Derry e ainda pensando no Gabe. Mas é isso que eu tô pensando, é isso que eu estou sentindo em relação a este livro. Eu estou muito surpresa, eu estou gostando muito de como a história tá caminhando. E eu só torço para que ela continue assim até o final, que continue me prendendo e que o final seja magnífico, porque a história tá levando para este final. Voltando para mais uma atualização do vlog a respeito da minha leitura. E hoje é dia 29, eu acho que é por volta de umas 15 para as 4 horas da tarde. Hoje eu consegui ler mais um pouco, eu cheguei na página 150, que equivale ao capítulo 46. E eu lembro que na última atualização que eu fiz ontem, eu tava comentando sobre o aparecimento de um novo personagem, que é o Derry, que é meio que uma outra pessoa que a Lucy vai se relacionar enquanto o Gabe tá fora. E agora, toda essa parte que eu li até a página 150 é basicamente o desenvolvimento do relacionamento do Derry com a Lucy. E assim, eu tô amando o Darren, pode ser que daqui pra frente eu mude minha opinião, mas eu estou amando o Darren, eu tô achando ele totalmente fofo, ele foi muito compreensivo o tempo inteiro com relação a Lucy, ele sabia que ela estava vindo de um relacionamento, que foi complicado para ela o término, então o tempo inteiro ele tá ali respeitando a decisão dela, respeitando o espaço dela, sendo compreensivo, esperando ela tomar a iniciativa, ela dizer que ela também está afim, para daí eles começarem de fato a ter alguma coisa. Então eu achei que foi tipo muito sensível da parte dele tudo isso que aconteceu.
Aí também a gente vê uma grande diferença do Gabe e do Darren, porque enquanto o Gabe era sempre o centro das atenções, aonde eles iam, ele que chamava atenção, ele que atraía as pessoas, ele que buscava esses holofotes para ele. O Darren é que deixa, não é que deixa, né? Ele vê a Lucy como o centro das atenções dele, ele vê a Lucy protagonizando todos os lugares que eles vão, dando espaço para ela ter esse protagonismo, sabe? Ela não fica nas sombras quando tá com o Darren. Então, eu acho que tudo isso faz muita diferença em um relacionamento, principalmente nesses dois que a gente está acompanhando. Aqui eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão de que o Gabe poderia sumir, virar pó, deixar de existir nessa história, porque assim, da parte que a gente tá, ele não tá fazendo falta nenhuma. Aliás, é o favor que ele faz se ele nunca mais aparecer e dar as caras. Pelo menos é assim que eu estou me sentindo em relação a ele. E referente a esse novo relacionamento que a Lucy está vivendo, eu posso dizer assim que a problemática que tem em torno dele é em relação aos sentimentos da Lucy, porque o tempo inteiro ela está fazendo comparações entre o relacionamento antigo dela com o relacionamento atual. Se eles têm o primeiro encontro, ela compara com o primeiro encontro com o Gabe. Se eles vão num restaurante pela primeira vez, ela compara com a primeira vez que foi num restaurante com o Gabe, primeiro dia dos namorados. Então é uma comparação constante entre esses dois relacionamentos que eu não acho saudável para a relação atual dela, que eu acho que ela sempre vai ficar presa, ela sempre vai ficar. Ela não vai se entregar 100% a essa nova relação por causa disso. E outra coisa que me deixou muito irritada conforme eu ia lendo é que a falta de comunicação da Lucy em relação ao Darren é muito grande. E, tipo, se fosse só a falta de comunicação e isso não afetasse a outra pessoa, beleza, mas isso meio que acaba mudando um pouco a forma como a Lucy pensa do Darren por uma falta de comunicação dela. Exemplo, ela não gosta de ser surpreendida, não gosta de ter surpresas. Só que ela não fala isso pro Darren. E o Darren faz uma surpresa pra ela de aniversário, faz uma surpresa pra ela de um ano de namoro, e ela não gosta, só que ela não fala pra ele que ela não gosta. E aí ela fica irritada por ele ter feito a surpresa pra ela, porque ele não percebeu até agora que ela não gosta disso. Então, assim, tem necessidade disso? Porque ela tá brava com ele por ele não ter percebido uma coisa, mas também ela não abriu o jogo com ele, sabe? Então, isso tá me incomodando bastante em relação à personagem. E aí me faz questionar qual é a intenção da autora de colocar o Darren na história, de como o que ela queria causar no leitor ao colocar o Darren nessa história e os sentimentos da Lucy em relação ao Darren e as comparações que ela faz sempre entre os dois relacionamentos. Então eu tô pensando bastante nisso, eu tô tentando chegar numa conclusão de que como eu me sinto, porque no começo eu estava com raiva do Gabe e ainda estou, com relação a tudo que ele fez. Agora da metade, que eu tô passei um pouco da metade. Eu tô com um pouco de raiva das decisões que ela tá tendo, do que ela tá fazendo, então eu não sei até onde a autora colocou isso na história para fazer mesmo a gente pensar, para fazer a gente refletir sobre isso. E a história continua levando um rumo que eu não estava esperando e eu não consigo nem imaginar qual vai ser o fim dessa história, qual vai ser a resolução desse conflito, porque no começo, ao ler o prólogo, eu pensava numa coisa, ao longo da história eu já vi que essa coisa não ia acontecer, que era outra. Agora eu também não sei mais se essa outra que eu estava pensando não mudou já, então eu tô bem assim preocupada e curiosa com o final da história. Então, por enquanto, eu fico por aqui, né, com esses questionamentos, com essas considerações. Olá, finalmente cheguei aqui para fazer a última atualização deste vlog. E finalmente eu terminei de ler este livro. Hoje é domingo, acho que por volta de umas 10h30 da manhã mais ou menos, e eu finalizei a leitura de A Luz que Perdemos, da Gilson do Polo. E assim,
Esse livro, ele me surpreendeu bastante, como eu falei antes, porque eu tava esperando que fosse uma história triste. E de fato é uma história triste, mas pra mim eu não senti esse impacto. E aí logo eu vou explicar o porquê, mas me surpreendeu bastante. Eu gostei muito da história. Eu dei 5 estrelas, mas eu acabei não favoritando por algumas coisas que eu senti um pouco de falta no final da história. A história seguiu o livro inteiro num ritmo muito bom, num ritmo muito interessante, e eu me peguei querendo ler cada vez mais. O que me fez demorar um pouquinho para ler, foi tipo, quase chegou uma semana, foi porque eu queria estar lendo durante o dia para já poder ir gravando as atualizações, para deixar tudo fresco na cabeça. Mas vamos lá com o que eu achei nesse final de livro, nessas últimas 100 páginas que eu li. Continuou acontecendo algumas coisas em relação ao Gabe e a Lucy, que algumas atitudes que eu já estava recriminando desde o começo do livro, que sempre que a Lucy parecia estar bem, parecia estar conquistando alguma coisa na vida dela, o Gabe ligava dando uma notícia ruim e, tipo, meio que estragava o dia dela. Sabe, parecia que ele adivinhava, sabe, quando ela tava bem, que ele tinha que aparecer pra dar o ar da graça e acabar estragando o dia dela, sabe? Então isso me incomodou bastante, porque foi uma atitude bem recorrente ao longo da história, sabe? Como se ele tivesse que marcar a presença dele o tempo inteiro, e isso tipo, me incomodou bastante. Aí em seguida, eu tava muito contente com o Darren, tava feliz, achando ele super fofo, que ele era o cara ideal pra Lucy, e assim, ele não deixa de ser, mas ele começa a ter algumas atitudes mais pro final do livro, meio duvidosas, assim, do tipo, quando ela engravida, ele acha e ele quer que ela largue o trabalho para se dedicar somente aos filhos, que ele acha que ninguém vai cuidar melhor dos filhos do que a própria mãe, ele não quer colocar uma pessoa estranha dentro de casa para cuidar do filho. Só que ela sempre deixou muito claro que ela só é feliz, só vai ser feliz se ela continuar trabalhando, porque o foco dela apesar de amar a filha, de querer ficar o tempo inteiro com a filha, mas o foco dela é a vida profissional, é o que ela gosta de fazer, ela não se sentiria completa se ela não fizesse isso. E assim, quando finalmente ela consegue expor a sua vontade, expor o seu ponto de vista, ele aceita, ele entende, ele apoia depois, entendeu? Então tudo o que eu falo assim, muitas situações que acontecem nesse livro inteiro gera da falta de comunicação da Lucy com o Darren, porque ela tem os seus pontos de vista, ela tem os seus pensamentos, só que ao mesmo tempo ela não expõe pro Darren o tempo inteiro. As coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, ela deixa muito assim, sabe, solto. Então, tipo, alguns momentos do livro eu senti que o Darren foi meio, tipo, impôs muito as suas vontades e foi meio com os pensamentos meio errados. Mas fora isso, ele não teve mais nenhuma atitude muito questionável. E aí a história foi caminhando e tava faltando. Ontem eu, ontem eu parei de ler, né? No sábado eu parei de ler faltando 30 páginas para acabar. E eu não tinha nem ideia, a mínima noção de como que ia terminar essa história, de como que seria o final dela, que caminho que ia levar, como o que a escritora ia fazer, se ia terminar positivo para que lado. E eu falei assim, mas como que em 30 páginas ela vai conseguir resolver uma história de 270 páginas? Mas ela conseguiu, em 30 páginas, dar o final dessa história. E assim, foi mais ou menos o que eu imaginei que seria pelo prólogo. O livro me fez formar uma opinião sobre o Gabe muito forte. Então, tudo o que vai acontecendo acaba não impactando da forma que eu acho que a autora queria impactar. Eu não consegui desenvolver aquele afeto pelo personagem. Na verdade, eu me senti com raiva dele praticamente o livro inteiro.
E aí no final eu acabei passando um pouco de raiva da Lucy pelas decisões que ela acaba tomando, novamente pela falta de comunicação. Mas eu entendi todo o propósito da autora, da escritora nesse livro, que foi mostrar de fato o poder do primeiro amor e o que, como um grande amor pode perdurar ao longo da vida, pode ultrapassar todos os obstáculos, mesmo que passe o tempo, mesmo que as pessoas se afastem, como que o primeiro amor pode ser muito forte para as pessoas. E eu totalmente entendo o como eles estão conectados nessa história através desse amor e de como uma situação que marcou o início da relação deles, que foi o ataque de 11 de setembro, como essa relação ficou marcada tanto pelo atentado como por eles estarem se conhecendo nesse dia. Então é uma coisa que eles vão sempre se lembrar. A história passa mais ou menos durante 13, 15 anos, pelo que deu para perceber na contagem. Então a história se passa ao longo de 15 anos da vida deles, começando em 2001, né, no atentado, e até 15 anos depois. E eu só não favoritei porque o final, pra mim, ficou faltando algumas coisas, porque eu queria entender, eu queria saber o que, que ia resultar de tudo o que aconteceu no final, eu queria saber o que, que ia resultar daquilo. E não teve essa resolução, a gente fica ali na dúvida para saber o que, que aconteceu depois. Mas só por isso eu não favoritei, mas foi uma história muito tocante, foi uma história muito bonita, muito bem escrita, os detalhes ao longo da história fez todo o sentido, amarrou muito bem todos os pontos. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu gostei muito do livro, me surpreendeu bastante. Eu tava meio receosa por achar que fosse uma história muito triste e que eu não fosse gostar, mas foi uma história muito boa, me mostrou muitas coisas, me surpreendeu muito, fez eu ficar questionando o que ia acontecer no final, como que ia se resolver, quem que ela ia escolher. Então, foi um livro que me fez pensar o tempo inteiro sobre a história. Ele me fez sentir muitas coisas porque eu nunca senti vontade de marcar, escrever coisas no livro enquanto eu lia. E aqui isso aconteceu. Eu me expressei através dos post-its, escrevendo e colando no livro. Então, foi um resultado muito bom para essa história. Então eu encerro por aqui esse diário de leitura, o segundo diário de leitura deste projeto, e espero que vocês tenham gostado. Queria saber se vocês já leram esse livro, o que, que vocês acharam, como que vocês se sentiram com o final dele, para quem que vocês estavam torcendo entre os personagens. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo se vocês gostaram, de se inscrever se ainda não são inscritos, isso ajuda bastante a gente, tanto na divulgação do canal, como engajamento. Então, fico por aqui, encerro este novo diário de leitura, e a gente se encontra no próximo vídeo.